No dia 31 de março de 1993, o cinema mundial foi marcado por uma tragédia. Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, perdeu a vida em um acidente misterioso durante as filmagens de O Corvo. No vídeo de hoje, vamos voltar no tempo para tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite, que deixou uma cicatriz profunda na história do cinema. Mas antes, aproveita e deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, pois aqui você terá acesso a resumos, notícias, curiosidades e muito mais sobre o mundo do cinema. Prazer, meu nome é Kevin e sejam muito bem-vindos ao Cinemando. Brandon Lee nasceu em 1º de fevereiro de 1965, em Oakland, Califórnia, como um verdadeiro presente para seus pais, que estavam celebrando o 1º ano de casamento. Sua infância foi bem tranquila e cheia de amor, especialmente de sua mãe, Linda Emery, uma professora universitária, e de seu pai, Bruce Lee, que começava a ganhar fama ao levar as artes marciais para o cinema. Brandon passou boa parte da infância em Hong Kong, ao lado de sua família. Desde cedo, seu pai começou a ensiná-lo o estilo Jeet Kune Do. Com apenas 6 anos, ele já tinha habilidade para partir uma tábua ao meio com um chute. Ainda jovem, Brandon convivia com a presença de celebridades que iam até a casa dos Lee para treinar com Bruce Lee. Entre os visitantes estavam nomes como Chuck Norris e o jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar. Por causa disso, os amigos de Brandon até ficavam um pouco intimidados de visitá-lo, já que sempre havia algum famoso por lá. Brandon continuou treinando com seu pai até os 8 anos de idade, quando Bruce Lee faleceu de maneira inesperada e rodeada de teorias, em 1973. Após essa tragédia, ele se mudou para Los Angeles com sua mãe e sua irmã. Durante toda a vida, Brandon lutou para lidar com o peso de ser filho do lendário Bruce Lee. Ele passou por uma fase bastante rebelde, chegando a abandonar o ensino médio 2 vezes, sendo expulso de 2 escolas e se envolvendo frequentemente em brigas de rua. Apesar de toda a rebeldia, os amigos sempre disseram que Brandon era uma pessoa carinhosa, divertida e protetora. Teve uma vez que sua irmã, Shannon, pegou o carro escondido e saiu dirigindo pelas ruas de Los Angeles sem ter carteira de motorista. Brandon a encontrou, deu uma bronca, mas deixou claro que entendia o desejo dela de se divertir, ao mesmo tempo em que a alertou sobre as consequências de suas ações, para que não acabasse se metendo em problemas maiores. À medida que o tempo passava, Brandon crescia com um único sonho: se tornar um ator de dramas e construir uma carreira longe da sombra do pai. No começo, ele não queria saber desses papéis típicos dos anos 80 e 90, onde o protagonista luta contra vários bandidos para salvar o mundo, como nos filmes do Stallone e do Schwarzenegger. Mas o talento para as artes marciais que ele herdou do pai era inegável, e com apenas 20 anos, após se formar em teatro, Brandon conseguiu um pequeno papel na TV. Ele fez uma participação em Kung Fu, o filme, lançado em 1985, onde interpretou um assassino mortal. Suas cenas de luta impressionavam bastante o público. No ano seguinte, ele protagonizou um longa-metragem chinês chamado Legacy of Rage, ou Sede de Vingança, como foi lançado aqui no Brasil. Sua atuação nesse filme abriu as portas para que Brandon finalmente entrasse no mundo do cinema. No entanto, muitos produtores ainda desconfiavam de seu talento, o que resultava em papéis limitados a filmes de ação. Com sua carreira em ascensão, Brandon assinou um contrato para interpretar Eric Draven em O Corvo, um personagem sombrio e melancólico, tirado dos quadrinhos criados por James O'Barr. James deu a vida a esse personagem após uma tragédia pessoal. Em 1978, sua namorada foi atropelada por um motorista bêbado. Incapaz de lidar com a perda, ele acabou se alistando no exército e foi enviado para servir na Alemanha. Durante o tempo livre por lá, em 1981, James escreveu e desenhou as primeiras 40 páginas de O Corvo. A dor e a revolta pela morte de sua namorada se refletiram em um tom violento e melancólico no personagem. Durante as filmagens do filme, o clima no set era pesado,
como se algo estranho estivesse no ar desde o início das filmagens. Houve alguns incidentes que reforçavam essa sensação, como o caso de um carpinteiro que quase perdeu a mão e outro membro da equipe que sofreu um grave acidente de carro no cenário. Para quem não conhece a história, parecia que havia, de fato, algo estranho acontecendo por lá. Para quem nunca assistiu o filme, a trama segue Eric, um músico de heavy metal que é membro de uma banda e está prestes a se casar com sua noiva. Eles escolheram a data do Halloween para o casamento, mas na noite anterior, uma gangue invade a casa deles, mata os dois e ainda faz atrocidades com a noiva. É nesse ponto que a lenda do corvo entra em cena. Dizem que, quando a alma precisa vingar de algo terrível que sofreu, ele retoma a vida um ano depois, guiada pelo corvo, para resolver suas pendências. É assim que Eric Draven se levanta de sua sepultura, seguindo o corvo, em busca de vingança contra a gangue que destruiu sua vida e de sua noiva. O filme é sombrio, com 90% das cenas se passando à noite. Apesar de todos os incidentes no set, as filmagens estavam quase concluídas. Restava apenas gravar uma cena de flashback, onde Eric, já transformado no corvo, se lembra da noite em que ele e sua noiva foram atacados pela gangue. E foi justamente nessa cena que a tragédia aconteceu. Na cena, Eric volta para casa e vê sua noiva na mão dos bandidos. Um dos membros da gangue, o Fanboy, interpretado por Michael Mass, aponta uma Magnum .44 para Eric e dispara. A cena ocorreu, naturalmente, como uma atuação sólida e um bom time. O diretor gritou "corta" e elogiou os atores, mas algo estava errado. Brandon Lee continuava deitado no chão, imóvel. Brandon havia levado um tiro, que perfurou a bolsa de sangue falso que ele segurava e atingiu seu abdômen. O desespero tomou conta do set. Ele foi imediatamente levado para o hospital próximo, onde os médicos lutavam por 10 horas para salvar sua vida, mas infelizmente ele não resistiu e morreu devido a uma hemorragia interna. Assim, a curta carreira de Brandon Lee chegou ao fim, nos seus prematuros 28 anos de idade. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Para entender, vamos dar uma rápida explicação de como uma arma funciona. Basicamente, ela serve como uma plataforma para lançar a bala, o que ocorre quando o gatilho é puxado. O martelo aciona o primer, que inflama a pólvora, gerando a energia que empurra a bala para fora do cano. Agora você deve estar se perguntando, mas nos filmes eles não usam armas falsas? Na verdade não. Em Hollywood, armas reais são usadas nos sets de filmagem há décadas. E aqui está o que aconteceu com Brandon Lee. Naquela noite, o plano era usar um revólver Magnum calibre .44 duas vezes. Primeiro, em uma cena close-up, onde a câmera foca mais próximo do ator, e depois em uma cena principal, em um plano mais aberto, mostrando todo o cenário. O revólver estava carregado com balas de festim, que são cápsulas de bala sem o projétil, a parte que pode ferir alguém. Um festim feito corretamente não tem primer, nem pólvora, então deveria ser inofensivo. Mas a produção cometeu um erro terrível. Eles removeram a pólvora, mas deixaram o primer. Quando o primeiro tiro foi disparado, ninguém percebeu nada de errado. No entanto, o que eles não sabiam é que a energia do primer inflado separou a bala do invólucro e a empurrou para o cano da arma, onde ficou presa. Em seguida, veio a cena em plano aberto com Messi e Lee. Se a produção tivesse verificado a arma, teria visto a bala presa no cano. Mas, com a pressa de concluir a cena, esse detalhe passou desapercebido. Um erro fatal. Para a cena do disparo, as balas fictícias foram trocadas por balas de festim, que ao contrário das balas de treinamento, tem pólvora e primer, mas não tem a bala. Isso permite que a arma dispare com som e efeito de flash, criando aquele clarão característico de um tiro. A produção não tinha ideia de que havia uma bala real presa no cano da arma. Então carregaram a arma com pólvora e primer. Quando Messi puxou o gatilho, a tragédia aconteceu. A pólvora inflamada empurrou a bala para frente, atingindo Brandon no abdômen. Ele não teve chance, pois foi atingido por um calibre .44 a menos de 4,5 metros de distância. O vídeo do acidente foi usado nas investigações e depois disso destruído como parte de um acordo judicial. A investigação revelou muita negligência, mas não encontrou base para uma acusação criminal. Com o apoio de Eliza Hutton e Linda Emery,
respectivamente noiva e mãe de Brandon Lee, o diretor Alex Proyas decidiu terminar as filmagens de O Corvo. A maior parte do filme já estava pronta e faltavam apenas 8 dias para concluir tudo. Para completar as cenas restantes, o ator Chad Stahelski, amigo de Brandon, foi escalado como dublê. Efeitos especiais foram usados para substituir o rosto de Brandon nas cenas finais, uma tecnologia avançada para a época, semelhante à que vimos em Velozes e Furiosos, quando o rosto de Paul Walker foi recriado digitalmente com a ajuda de seus irmãos. Curiosamente, o personagem Eric Draven deveria se casar com a sua noiva no dia seguinte, no Halloween, mas ambos morreram antes e não se casaram. E para tornar tudo ainda mais estranho, Brandon Lee estava noivo de Elisa, e eles planejavam se casar 3 semanas após a sua morte. E como se não bastasse, o último filme de seu pai, Bruce Lee, chamado Jogo da Morte, conta a história de um ator de filmes de ação que também leva um tiro durante as filmagens. É realmente uma coincidência bizarra e uma história cheia de teorias intrigantes. Mesmo com as continuações e o remake agora de 2024, é inegável que ninguém conseguirá superar o legado de Brandon Lee. Ele foi um ator incrível, insubstituível, com uma carreira promissora pela frente. Para seus fãs, ele sempre será o Corvo, eternizado na memória e no coração de todos. E você? O que acha de toda essa história? Conta aí nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira, às 18h30, tem vídeo novo aqui nesse canal. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de resumos, notícias, curiosidades e muito mais sobre o mundo do cinema. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até mais.